Amados, antes de nós passarmos para a pastora que irá ministrar a palavra para nós nessa noite, eu quero falar para vocês sobre as novidades que nós vamos ter domingo que vem na nossa escola dominical. Vocês receberam esse folhetinho aí? O pessoal entregou para vocês. Nesses folhetinhos estão falando dos 3 cursos que nós vamos ter na nossa escola dominical a partir de domingo que vem. Esses 3 cursos eles vão acontecer simultaneamente aqui nas dependências da igreja, no horário da escola dominical, que começa às 10 horas e acaba às 11 horas. E nós queremos convidar você, nós queremos motivar você, desafiar você a participar. Você pode escolher um desses 3 cursos, né? O primeiro curso é Fundamentos da Fé, né? E você vai estudar alguns temas importantes como o pecado, o arrependimento, o novo nascimento, justificação, santificação. Então, se você deseja aprender temas que nós consideramos como fundamentos da fé, esse curso ele vai ser bênção na sua vida. Se você já estudou, por exemplo, esses temas, fundamentos da fé, você pode fazer outros cursos, como o Andando no Espírito, que vou dar aula. E você vai estudar as diferenças entre corpo, alma e espírito. Você vai aprender como andar pelo Espírito e não por emoções. A diferença entre andar por emoções e andar por fé, né? E como fazer isso. Então, nesse curso você vai aprender. E também tem o terceiro curso, que é Base Bíblica e Oração. E você vai aprender a respeito, né, da estrutura da Bíblia. Por que a Bíblia tem 66 livros? Por que tem Antigo e Novo Testamento? Você vai entender a configuração dos livros na Bíblia e também vai aprender sobre oração. Se você deseja aprender um pouco mais sobre oração, como fazer uma oração eficaz, né? Quais são os princípios importantes na hora de você orar, esse curso vai te atender muito bem. E todos esses cursos, eles vão acontecer aqui na igreja, é gratuito, e você precisa apenas se inscrever, né? Você recebeu um link que eu enviei no WhatsApp, vocês têm visto também nas nossas redes sociais. É só dar o seu nome lá, o seu telefone, para a gente colocar você na lista de chamada e vir participar. Começa domingo que vem, é 1 horinha só, das 10 horas às 11 horas. Né? Você que costuma vir só no culto da noite, eu acredito que não vai pesar para você vir 1 horinha também de manhã. Por quê, meu irmão, minha irmã? Por que nós estamos motivando e desafiando os irmãos a participarem? A Bíblia, ela é para nós o que o apóstolo Paulo chama de espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É uma arma de guerra. E o apóstolo Paulo fala assim que nós temos que aprender a manusear essa arma de guerra. Queridos, nós não enfrentamos o diabo, nós não enfrentamos os nossos inimigos espirituais, nós não enfrentamos o mundo lá fora, tudo que vem contra a sua vida, tudo que vem contra a nossa vida, espiritualmente falando, nós enfrentamos com armas espirituais. E a principal arma espiritual é a palavra de Deus, é o que o apóstolo Paulo chama a espada do Espírito. Então, querido, você não resiste o diabo através do jejum, você não resiste ao diabo vindo só para a igreja. A palavra de Deus, como é que Jesus resistiu o diabo lá no deserto? Como é que o diabo tentou Jesus no deserto? Os irmãos lembram desse texto, né? Como que Jesus lutou contra ele? Através da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, se você não crescer no conhecimento da palavra de Deus, você vai ser sempre uma criança espiritual. E nós sabemos que criança dá trabalho, é verdade ou não é? Sim ou não, irmãos? Criança é bênção? Mas dá trabalho? Dá trabalho, irmãos. Por que dá trabalho? Precisa de cuidado.
Então, o que Deus quer fazer conosco? Deus quer nos tirar desse lugar em que nós sempre estamos sendo cuidados, para nos colocar no lugar de maturidade, de cuidador. Melhor do que ser cuidado é o que, queridos? É cuidar, é amadurecer. Então, se você quer ser sempre um crente que dá trabalho, não participe. Não cresça espiritualmente. Agora, se você quer ser um crente que trabalha, que é um instrumento de Deus, invista na sua vida espiritual. Cresça, amadureça. E o caminho para crescer e para amadurecer é conhecendo mais a palavra de Deus. E nós estamos aqui para te ajudar. A igreja está aqui para te ajudar. A escola dominical existe para te ajudar. O que você precisa fazer? Só vem. E desfruta. E recebe o que foi preparado com muito carinho para você. Tá bom? Eu vou ficar muito feliz se eu te ver na minha sala. Mas vou ficar mais feliz ainda se eu te ver na sala dos outros professores também. Se eu te ver aqui domingo, 10 horas, na escola dominical, eu vou ficar muito feliz. E alguém que vai ficar mais feliz ainda é Jesus. Porque Ele está vendo que você está interessado em conhecê-lo cada vez mais através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Você recebeu o link, né, pelo WhatsApp, é só clicar lá e se inscrever. Se você acha difícil fazer isso, você pode dar o seu nome para mim ali no final do culto. Pastor, eu quero participar desse curso aqui, ó, o número 1, o número 2, o número 3. Põe meu nome lá, eu ponho lá. Vou ficar muito feliz em fazer isso, tá bom, amados? Vou chamar a pastora aqui para ministrar a palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos, mais uma vez, estender a nossa mão aqui e orar com a pastora. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor, mais uma vez, fale ao nosso coração nessa noite. Deus, nós abrimos nossa mente, nós abrimos o nosso coração, porque nós entendemos que, nesse culto, o momento mais importante é agora. É o momento em que o Senhor se fala conosco através da sua palavra. E a tua serva está aqui para ser usado como instrumento do Senhor nessa noite. Usa ela com liberdade, usa ela com autoridade. E que nosso coração de fato esteja aberto, ó Deus. Tudo que nos atrapalha, Senhor, todo pensamento, todo cansaço, toda distração que nós sabemos que acontece, porque o inimigo não quer que nós recebamos essa palavra que vai mudar as nossas vidas. Pai amado, nós te pedimos agora, blinda a nossa mente, Deus. Ó Deus amado, que o Senhor possa colocar os teus anjos, ó Deus amado, cobrindo esse ambiente, Deus amado, impedindo que o inimigo venha agir nesse lugar, nos distraindo, ó Deus amado, com qualquer coisa que possa roubar esta semente. Nós declaramos em nome de Jesus a nossa mente agora cativa ao Senhor, Deus, e os nossos corações como terra boa para receber essa semente nessa noite em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu vou falar de novo, graça e paz. Amém? Amém. A gente tem que estar junto. Vocês estão comigo? Não falo não, né? Deixa para ele falar. Mas é muito bom estar aqui e muito bom também poder compartilhar daquilo que o Senhor tem compartilhado no meu coração. Quem está lendo a Bíblia toda, está seguindo aí no anual, no guia anual que a gente ofereceu para a igreja. Levanta a mão assim, quem está acompanhando. É muito bom que a gente faça isso, não é? Roberta está fazendo ali e é muito bom. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ler a Bíblia porque nós estamos com muita fome, mas há momentos também que a gente vai ter que ler a Bíblia quando a gente não está com vontade de ler. E aí marcar ali dá uma sensação de tarefa cumprida, né? Checklist, completei. E é pouquinho para ler, né? Às vezes é 3 capítulos, não é muito. Nós estamos... eu estava lendo Atos aqui, por mais que sejam até... Não vou dizer que sejam capítulos compridos, né? Não, nem é assim. A gente passa a ler muito rápido, né? Então, não deixe de fazer esse acompanhamento, de ter o seu guia. Se você não tem e você quer, fale conosco no final do culto, tá bom? Fala, pastor, eu quero um. E aí a gente vai providenciar mais. Porque todos que a gente fez, nós já
né, já está aí na mãozinha de vocês. Mas é importante que a gente não desista. Algo que eu falei, né, para as meninas aí que são discipuladoras, é que às vezes no caminho a gente pode se embananar, a gente pode atrasar, mas o que a gente não pode fazer é parar, né? Então, se atrasou, não tem problema, continua. Hoje você lê 3, depois amanhã você lê um pouquinho mais, logo você consegue alcançar o dia, mas não desista. Coloque como meta ler a Bíblia toda no ano, e você vai ver que bênção que é, que maravilha, porque Deus sempre fala coisas novas ao nosso coração. Por mais que a gente tenha lido esse texto 20, 30, 100 vezes, Ele sempre vai ter coisas novas para nós. Muito bem, vamos ler a palavra, Atos 28, verso 16, e depois Atos 28, verso 30 e verso 31. Você pode se colocar de pé, conforme você for encontrando. Atos 28, 16. A palavra do Senhor diz assim: Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Agora, lá no verso 30. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e, com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Feche os seus olhos, coloca a mão aí no seu coração. Faça uma oração. Faça uma oração agora para o Senhor. Diga: Senhor, aqui está meu coração. E o Senhor sabe do que eu necessito nessa noite. O Senhor sabe do alimento que eu preciso para a minha alma. O Senhor sabe como eu venho a este culto. Por isso eu peço que o Senhor fale comigo. Vai falando com Ele. Senhor, fala. Quero ouvir a Tua voz. Quero entender aquilo que o Senhor tem para mim. Não quero que nada me distraia de receber o pão que vem do céu, o alimento que vem para a minha alma, para o meu espírito. Por isso, Senhor, tira agora toda a preocupação, Pai. Nós entregamos agora todas as nossas preocupações na Tua presença. Tudo, Senhor, que queira, Senhor, roubar, Senhor, que haja, se há algum impedimento no nosso meio, que seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo, e que a Tua presença encha este lugar, encha as nossas mentes, encha os nossos corações, de modo que nós entendamos, recebamos, ó Deus, e venhamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Nós abrimos o nosso coração, nós pedimos: acampa os seus anjos agora ao redor dessa igreja, ao redor, Senhor, de cada irmão que está aqui, dos nossos familiares, das nossas casas, e nos dê paz, para que nós possamos receber a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Muito bem. Então, o livro de Atos, ele conta, acho que do meio do livro para frente, um pouco sobre Paulo. E Paulo entra na história, o livro de Atos, ele acontece, ele é escrito ali, quando a igreja fica, depois que Jesus morre e vai, morar com o Senhor, deixa a sua igreja. Então, essa igreja começa a se organizar, os apóstolos ali começam a pregar, começam a cuidar uns dos outros. E ali no começo de Atos a gente vê Pedro muito presente, Pedro instruindo a igreja, Pedro sendo um líder muito presente na vida da igreja. E depois entra então Paulo, que antes era Saulo, isso mesmo. E que vive uma transformação. Então, para a gente entender quem era esse homem, esse grande homem, admirado por nós. Por quê? Saulo, ele era um fariseu. Então, ele era alguém muito estudado, ele tinha muito estudo, ele tinha muito recurso, ele conhecia da lei, ele sabia muito bem, muita coisa, era um homem estudado. E aí acontece que ele passa por esse encontro com o Senhor encontra Saulo no caminho de Damasco. Obrigada, meu bem, coloca aqui para mim, por favor, isso, senão aqui cai. E aí o Senhor encontra então Saulo no caminho de Damasco. Ele está passando, o Senhor brilha a sua luz,
encontra com ele e ele fica cego ali, e ele pergunta quem é, e aí Jesus fala para ele, eu sou Jesus, a quem você persegue? E Saulo fica cego, então, por 3 dias. Depois o Senhor manda Ananias ir até a casa de Paulo, orar com ele. E aí, quando ora, as escamas dos olhos de Saulo caem. E ele passa, então, a ver. E é transformado por Jesus. E passa a pregar uma boa nova, né? Não mais na lei, no rigor da lei, mas ele tem um encontro com Deus que muda a sua vida. E ele fala desse encontro. Então, se a gente lê o livro de Atos, que o pessoal que está aí no guia já leu, né? Ele vai falando o quê? Ele é preso, porque ele é considerado, eles citam assim, que é considerado... Os religiosos consideram esse pessoal, né, os discípulos ali de Jesus, os pregadores, da seita do caminho, porque eles eram conhecidos como os do caminho. Então, para os religiosos, Paulo pertencia a uma seita, né, ou seja, o que ele falava ali era heresia, era contra tudo aquilo também que Deus tinha instituído para os judeus. E aí Paulo vem e começa a contar esse testemunho diante das autoridades, quando ele é preso, e ele passa por muita coisa. Aí ele é preso, aí ele vai de mudança, né, no navio, o navio quase afunda, chega numa ilha, a cobra pica, e pensa numa situação que Paulo vai passando aprisionado ali, ele se denomina, né, eu sou o prisioneiro de Deus, porque ele fica preso muito tempo. E aí, então, a gente chega aqui. Paulo é preso e é levado para Roma. E aí, quando ele chega em Roma, eu achei maravilhoso, porque ao finalzinho do livro de Atos, diz assim que ele é preso com um guarda, né? Um guarda, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. E foi para Paulo, Paulo pôde, então, alugar uma casa. E ele tinha uma casa ali, só que ele estava sob uma custódia domiciliar. Então, ele tinha um guarda que ficava acorrentado, né, a Paulo de 6 em 6 horas. Então, eles revezavam, trocavam, né, fazia esse trabalho, e Paulo permanecia preso, mas preso na sua casa. E o que acontece? O que é tão maravilhoso na vida de Paulo, que nos toca, que nós podemos trazer para os dias de hoje, que nós podemos receber da parte do Senhor, como igreja, nessa noite, né, nesse texto bíblico, é que a Bíblia diz que durante 2 anos ele permanece ali naquela casa alugada, em Roma. Mas ali, ele recebe as pessoas que o procuravam, ele prega o reino de Deus, e com toda a ousadia, ele ensina as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Olha que maravilha. Paulo está preso, Paulo tem circunstâncias, tem desafios, mas ele continua o seu trabalho no Senhor. Ele não para. Ele não olha para o tamanho da luta, ele continua como um prisioneiro de Deus, testemunhando aquilo que Deus pediu para ele fazer. Muito bem, então vamos, para a gente refletir, para a gente guardar no coração, eu gostaria de compartilhar então 3 ações que o exemplo de Paulo nos convoca, nessas 3 ações, para a gente poder como igreja desenvolver então. A primeira ação está lá no verso 30. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde? Vamos acompanhar o texto. Que alugara e... Volta, por favor. E? Recebia, irmãos, recebia todos quantos vinham vê-lo. Então, a primeira ação que nós devemos, né, que Paulo, que o testemunho de Paulo nos convoca nessa noite é a ação de receber. Vamos repetir junto? Receber. Mais uma vez. Receber. Vamos lá. Isso, vamos ficar bom nisso. A primeira ação é a ação de receber. Paulo recebia todas as pessoas que o procuravam na sua casa. Olha que maravilhoso.
Ele recebia. Aqui receber, vamos lá para o grego da palavra, né? Porque aqui foi escrito no grego. É apodekomai. E apodekomai é aceitar com gratidão o que é oferecido. Ou seja, Paulo aceitava todas as pessoas que o procuravam e fazia isso com o coração grato. Então, não é só receber. Não é receber de qualquer maneira. Não é receber, aqui pode entrar. Não. Paulo recebia com o coração grato. O sentido da palavra quer dizer que ele tinha gratidão pelas pessoas que Deus estava enviando na casa dele. Mesmo acorrentado, mesmo aprisionado, ali ele abria a porta para receber todas. A Bíblia diz que são todas as pessoas que o procuravam. Eu não sei, eu falei hoje de manhã, né? Eu não sei se Paulo estava com a casa limpa. Eu não sei se Paulo tinha cachorro. Eu não sei se Paulo estava com a roupa lavada. Eu não sei se Paulo tinha um cafezinho para receber. Que aqui o pessoal gosta de receber com um cafezinho caprichado, é ou não é? É, né? Piracicaba é assim, né? Eu não sei se Paulo tinha um bolinho para oferecer. A gente não sabe. Mas o que nós sabemos é que Paulo recebia. Paulo recebia independente de como estava a sua casa, irmãos. Eu não sei se tinha alguém para cuidar da casa de Paulo, mas ele recebia. E aí é até algo que a gente fica pensando, né? Nós mulheres ficamos tão preocupadas, né? A gente tem que arrumar, porque se não arrumar, como é que a gente vai receber as pessoas? Como é que a casa vai estar? Mas se não tem um café, não tem o bolo, aí a gente fica pensando tanta coisa e aí a gente não recebe. E os cachorros vão pular nas visitas. Muitas vezes, esses impedimentos, esse tanto nosso pensar, nos impede de receber as pessoas. Porque a gente fica botando desculpa. Abre a porta e deixa vir, receba. Receba com alegria, aceite. Nós precisamos ser uma igreja que recebe todos que nos procuram. A gente recebe todos que nos procuram? Ou a gente recebe um mais arrumadinho, o outro menos, a gente fica bem assim, ou eu recebo um mais legal, reclama, a pessoa que reclama eu já não recebo tanto. Como é que a gente faz esse equilíbrio aí de receber? Como é que está o nosso coração para receber todas as pessoas? Porque Paulo recebia todas as pessoas. E pensar que todas as pessoas podem vir pessoas preparadas, pessoas não preparadas, né? Pessoas de qualquer maneira. Estamos dispostos, estamos prontos a receber todas as pessoas? As pessoas, elas não chegam prontas, elas precisam de alguém que lhes ensine, que ande junto e que seja grato por elas. Você é grato pelas pessoas que Deus coloca no seu caminho? Nós precisamos reclamar menos, acolher mais e amar como Cristo amou. Eu acho que o discipulado, ele passa muito pela transformação que Deus faz na troca, na caminhada, no andar junto. Não tem segredo, não tem estratégia, é no andar junto que Deus vai nos transformando e nós vamos vendo quão maravilhoso é ter alguém que possa cuidar de nós, não é verdade? O nosso coração está aberto para cuidar do outro, como nós temos sido cuidados? Será que nós encontramos essa gratidão que Paulo tinha e recebemos todas as pessoas? Todas as que nos procuram? Fica aí para a gente pensar um pouquinho, né? A segunda ação, então, que o testemunho de Paulo nos convoca. A primeira é qual mesmo? Receber. Vamos lá, mais forte. Receber, isso. E a segunda ação é pregar. Vamos falar juntos? Pregar. A gente tem que repetir, porque senão a gente esquece, não é verdade? Veja que eu perguntei para vocês, você já estava esquecendo, né? Pregar, muito bem. Então, pregar aqui no verso 31, vamos lá para o texto.
pregava o reino de Deus. Pregar aqui, lá no grego, significa querusso, né? A palavra em grego, e quer dizer ser um arauto, alguém que proclama abertamente o que foi feito. Ser um arauto, ser alguém que proclama abertamente o que foi feito. Quando há o registro bíblico de que Paulo pregava o reino de Deus, quer dizer que ele pregava o que aconteceu, o que Deus fez na vida dele, a transformação que o Senhor trouxe para a história de Paulo. Ele contava para as pessoas, ele era uma boca de Deus, ele era um arauto do Senhor, um arauto daquilo que Deus tinha para o coração dele, tinha para o mundo através da vida dele. Ele entendia isso e ele tomou posse disso. Ele pregava com todo o seu coração, mesmo preso, mesmo diante de uma situação não favorável. Será que nós estamos pregando ou nós estamos olhando para as nossas circunstâncias? Porque quando a gente olha mais para nós, o que acontece? A gente esquece, não é? A gente perde um pouco o foco daquilo que Deus nos chamou para fazer, não é verdade? É ou não é, gente? A gente fica na nossa dor. E não que a nossa dor não exista, e não que o nosso sofrimento não exista, mas a gente fica olhando para nós, o tempo vai passando e a gente deixa de cumprir a missão que o Senhor nos chamou para viver. E qual é a nossa missão como igreja? Qual é a nossa missão? A missão de Deus, vamos lá, Missio Dei. Qual é a Missio Dei? A missão de Deus é estabelecer o seu reino sobre a terra. Amém? É isso. Né? Jesus, ele veio para salvar, então ele veio para estabelecer, para trazer o seu reino. E qual que é a missão da igreja? Então, se a igreja, ela é a noiva de Cristo, ela tem uma missão de Deus para cumprir nessa terra. Qual é a missão da igreja? Cooperar com Deus na ação de salvar o mundo, na ação de estabelecer o seu reino. Então a igreja, ela coopera com Deus, ela é parceira com o Senhor na ação de salvar o mundo. Ela não pode deixar de entender isso, que o tempo todo ela está aqui para ser instrumento de salvação para o mundo caído. Se eu e você não entender isso, nós vamos ficar aqui só recebendo e não vamos fazer a nossa missão, irmãos. E aí vai chegar no céu, o Senhor vai olhar para nós e vai perguntar, quem é você? Senhor, mas eu sou aquele que fiz isso. E o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Porque você não cumpriu com a missão que eu te dei. Era só para cumprir a missão. E às vezes nós fazemos tanto, mas não fazemos o que é para ser feito, não é? Que é a missão que o Senhor nos deu. Paulo, ele pregava o reino de Deus, e ele fazia testemunhando sobre aquilo que Deus estava fazendo na sua história, fazendo na sua vida. E é tão lindo, porque às vezes nós olhamos para nós e nos perguntamos, Senhor, como é que eu vou pregar? O que eu tenho que pregar? Sabe, pregar aqui não tem a ver com as formalidades. Claro que na igreja a gente está aqui, né? A gente está pregando. Esse ato é um ato de pregação. Mas nós podemos pregar em várias dimensões. Nós pregamos enquanto estamos no nosso trabalho, na nossa casa, andando pelo caminho. De vias informais estamos pregando e nós precisamos entender isso. Qual é a mensagem da nossa pregação? Qual é a mensagem que você tem carregado através do seu testemunho? Você tem compartilhado o seu testemunho como Paulo testemunhava, tem falado? Às vezes nós perguntamos, né, Senhor, mas o que eu vou falar? Conte aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus está fazendo algo na sua vida? Hoje, Deus está fazendo, fez essa semana? Então conte, você precisa repartir. Não pode ficar só em você. Deus não nos chamou para reter as bênçãos, mas nós precisamos compartilhá-las com as pessoas. Então, se Deus está fazendo, compartilhe. Amém?
Muito bem. Então, a terceira ação que o testemunho de Paulo nos convoca é a ação de ensinar. Vamos repetir juntos? Ensinar. Mais uma vez. Ensinar. E aqui ensinar, lá no verso 31, diz que pregava o reino de Deus pregava o reino de Deus, vírgula, e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, vírgula de novo, sem impedimento algum. Muito bem. Então, instruir aqui vem do grego didasco, né, de didaque, ensino, né, que significa instruir. Então, ou seja, esse ensino de que Paulo fazia era uma instrução, era um caminhar junto com a pessoa, não somente alguém que vem, dá uma aula e vai embora, mas é alguém que está no processo de ensino, caminhando junto, pegando na mão. Você está entendendo? Não estou entendendo, então vamos junto aqui. E você, não, então vamos lá. Entende? É uma caminhada com alguém, não é só uma exposição do conhecimento, é um andar junto. É esse tipo de ensino que Paulo vivenciava com ousadia. Instruindo, andando junto, enquanto estamos juntos, estamos aprendendo. Como aquele versículo, né? Como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. É junto, é todo dia. Precisa ter. Precisamos ser afiados uns pelos outros. E aí aqui intrepidez e ousadia é parresia, que significa liberdade e franqueza em falar. O que tudo isso significa para nós? Que nós precisamos aprender a instruir com franqueza, sem medo e com liberdade. Você tem feito isso? Você tem aplicado, né? Você tem agido de forma que a sua vida tenha ensinado outras pessoas? Você tem falado com franqueza, sem medo, com liberdade, debaixo do temor do Senhor? Porque senão, se você está retendo, se nós estamos retendo aquilo que estamos aprendendo, nós precisamos mudar a nossa rota. Nós precisamos mudar o nosso caminho. Deus nos chama a multiplicar aquilo que recebemos. Amém? Você está aqui para multiplicar. O que é que te impede hoje? Para Paulo, ainda que ele estivesse preso, a palavra diz que ele fazia tudo isso. O que ele fazia? Recebia as pessoas, pregava o reino de Deus e ensinava sobre Jesus sem impedimento algum. Há algum impedimento na sua vida hoje? Será que você consegue pensar em coisas que estão te impedindo de servir a Jesus? Há alguma circunstância? Uma enfermidade, perdas, dificuldades, fragilidades emocionais, espirituais. Há alguma coisa que hoje impede você de agir nessas três maneiras? Porque se existe, nós precisamos apresentá-las diante do Senhor. Porque é Ele quem pode nos corrigir. É Ele quem pode nos restaurar. É Ele quem nos posiciona no centro da sua vontade. Me chamou muito a atenção que Paulo, mesmo na sua casa, e a Bíblia diz que a casa era alugada, mesmo preso, acorrentado a um soldado, e ele cumpria a sua missão. E às vezes nós estamos como Paulo, presos a tantas coisas, só que nós não estamos com a mesma ousadia de Paulo, não é? Nós estamos presos e nós usamos todas as circunstâncias como desculpa para não fazer aquilo que Deus está pedindo que a gente faça. E aí a gente deixa de ser igreja. E aí a gente deixa de cumprir a nossa missão. Como está o nosso coração nessa noite? Onde você tem encontrado mais dificuldade em receber as pessoas? Na sua casa, no seu coração, na sua vida? É em pregar o reino de Deus? A mensagem que hoje você carrega talvez não seja do reino. Talvez você tenha pregado, você pregue uma mensagem, mas ela não é do reino de Deus. Talvez ela tenha mais a ver com você, com sua dor, com o seu sofrimento, com a sua opinião.
Ou talvez a sua dificuldade seja mais ensinar sobre Jesus. Porque talvez você pense, quem sou eu para ensinar? O que é que eu vou ensinar? Como que eu vou ensinar? Nem eu sei. Nós vamos orar. Vou pedir para o Rê subir, tocar para nós, e nós vamos orar e apresentar diante do Senhor. Assim como o testemunho de Paulo nos convoca a essas ações, a desenvolver essa vida, a sermos cristãos que praticam a palavra, que vivem pela palavra. Nós vamos apresentar diante do Senhor agora aquilo que tem sido difícil para nós. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Coloque diante do Senhor. Dessas 3 áreas, qual é a área que é mais difícil para você? É receber as pessoas, é pregar o reino de Deus, ou é ensinar sobre Jesus? Eu quero ler um poema para você, que ele fala exatamente sobre o que o Renato ministrou aqui no louvor. E o Renato disse assim: Senhor, que o teu fogo venha sobre nós. Mas para o fogo de Deus vir, precisa haver espaço no nosso coração. E eu quero ler para você esse poema. Ele chama Fogo. E diz assim: o que faz o fogo queimar é o espaço entre os troncos. Um espaço para respirar. Muito de uma coisa boa, muitos troncos juntos, apertados demais, podem apagar as chamas, tão certo como um balde de água. Por isso, acender fogo requer atenção aos espaços, tanto quanto a madeira. Quando podemos abrir espaços da mesma forma que aprendemos a empilhar os troncos, então podemos ver como é o combustível que torna o fogo possível. Nós precisamos colocar um tronco suavemente de tempos em tempos. O fogo aumenta simplesmente devido ao espaço que existe, com aberturas na qual a chama, que sabe exatamente o que quer para queimar, pode achar o seu caminho. Esse poema é da Judith Brown e se chama Fogo. Feche os seus olhos. Será que há espaço na sua vida hoje para que o fogo de Deus queime, te refine? O fogo do Senhor vem para nos refinar, para tirar as nossas imperfeições, para nos modelar. Só que muitas vezes nós estamos com tanta coisa, nós estamos com tantos troncos que não há espaço sequer para que a chama venha. O que está empilhado na sua vida hoje, que te tem roubado de receber as pessoas como Jesus tem falado com você, de pregar o reino dele, de ensinar sobre ele? Diga para ele aonde é que você tem colocado coisas, nos espaços onde o fogo de Deus quer entrar, onde o fogo do Espírito Santo quer entrar, descer, curar, libertar a sua alma, onde esse fogo de Deus vem de encontro com a sua carência, a sua tristeza, com as suas dores, com as suas circunstâncias, mas que você não tem permitido que Ele tenha espaço para vir, para nascer, para queimar. Eu quero te convidar, se você quiser vir aqui à frente, você pode vir, eu quero orar com você, eu quero te abençoar. É difícil. Eu imagino que tenha sido difícil também para Paulo, mesmo aprisionado, continuar servindo a Jesus, mas ele não desistiu. E a palavra que Deus tem para nós hoje é que nós também não desistamos. Pode ser que a nossa caminhada esteja difícil, mas Ele nos chamou a perseverar. Levante, tome fôlego, abra espaço e deixe o fogo de Deus queimar. Se você quiser vir, você é convidado. E nós vamos orar juntos aqui no altar, em nome de Jesus.
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós abrimos os espaços, ó Deus, que precisam ser abertos na nossa vida. Diz isso para o Senhor, você, mesmo que você que está sentado de olhos fechados, diga: Senhor, eu abro os espaços que eu fechei, para que a Tua graça venha, para que a Tua graça abunde, Senhor, na minha fragilidade, na minha dificuldade, nas circunstâncias que se apresentam para mim, que ela abunde, Senhor, e que eu possa ver a Tua graça se movendo nos espaços onde, Senhor, o Senhor operou, onde o Senhor está na nossa vida. Senhor, nós entregamos a nossa igreja diante do Senhor, os nossos corações. Reconhecemos que precisamos de Ti, da Tua ajuda, para receber as pessoas, todas elas. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda para pregar o reino de Deus, como o Senhor deseja que nós preguemos, vivendo pelo exemplo, vivendo uma experiência com o Senhor real. E nós queremos que o Senhor nos ajude a ensinar,
a instruir, Pai, com ousadia, sem medo, com liberdade. Nos levanta. Não queremos ficar só recebendo, Jesus. Muda, Senhor, a nossa visão. Nos leva à maturidade, Senhor. Nós não queremos ficar só recebendo, recebendo, recebendo e retendo, como águas paradas. Nós queremos águas vivas, águas que se movem. Por isso nos ajuda a entregar, a repartir com o mundo, Senhor, que está esperando de nós que nós cumprimos a nossa missão. Nos mova, Senhor Deus, que haja arrependimento genuíno nos nossos corações hoje. Que a gente não canse de obedecer a Tua palavra e de multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado. Faça de nós, Pai, discípulos e discipuladores também. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. O Senhor nos viu e achou algo interessante em nós. Não tínhamos nada para te oferecer, mas o Senhor nos amou. O Senhor morreu por nós. O Senhor achou que poderia contar conosco. O Senhor achou que poderia nos dar dons. Nada somos, Senhor. Mas o Senhor viu algo bom em nós. Por isso nos ajuda a ser fiéis a Ti, Senhor Deus. Transforma a nossa mente, o nosso coração ferido, o nosso coração que muitas vezes anda na circunstância. E nos leva, Senhor, a viver a Tua vontade, a obedecer a Tua palavra com paixão. Que o Teu fogo queime em nós todo dia, Senhor, todo dia. Nós só estamos aqui por causa do Senhor, Pai. Por isso nos abençoa, nos desperta. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta os que dormem. Desperta-nos, Pai. Liberta-nos do nosso ego, de nós mesmos. E nos faça parecidos com o Senhor. Nós queremos ser, como diz a Tua palavra, como luzeiros no mundo de escuridão. Brilha a Tua luz em nós, Senhor, e resplandeça sobre esse mundo. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar, nas nossas vidas. Que nós possamos receber e compartilhar da Tua palavra, daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Em nome de Jesus. Amém, amém.